Oi, pessoal, estamos aqui para mais uma aula, mais uma semana. Agora, no dia 13, né, nós comemoramos o dia de Santo Antônio. Começamos os festejos juninos, é o santo que abre os nossos festejos juninos, Santo Antônio, o santo casamenteiro, né? Então, pessoal, só uma lembrancinha aqui sobre esse santo, né? A gente estava falando de lendas na aula passada. De certa maneira, o assunto se encaixa, né? Santo Antônio, Antônio nem era o nome dele, né? Ele se chamava Fernando, nasceu em Lisboa, né? Portugal. E no convento foi que ele adotou, na vida religiosa, foi que ele adotou o nome de Antônio, certo? Morreu na Itália, na cidade de Pádua, que é uma cidade que também reivindica esse santo para si, né? Pelo fato dele ter morrido lá. Então, de onde que vem essa história de que Santo Antônio é um santo casamenteiro? Ele foi um doutor da igreja, um homem muito sábio, muito culto, né? Um teólogo que ficou muito conhecido no seu tempo, né? De grande sabedoria. Então, por que um santo casamenteiro, né? Então, dizem que um dos primeiros milagres da vida dele foi na vida de uma jovem que estava sem dinheiro para se casar. E a jovem rezou para Santo Antônio e uma estátua dele teria dado à mulher um bilhete. No bilhete estava escrito que era para ela levar o recado ao comerciante da cidade. E era para o comerciante dar a ela, em moedas de prata, o peso do papel. O papel pesa tão pouco, né, gente? O comerciante, então, pesou o papel e o papel pesou mesmo, né? Ele teve que colocar 400 moedas de prata para equilibrar a balança, né? Ele se lembrou então de que havia feito uma promessa para Santo Antônio dessas 400 moedas e não tinha pago. Então, segundo a tradição, Santo Antônio cobrou, né? E claro, a moça com esse dinheiro tinha um dote, né? O suficiente para arrumar um bom marido. Daí vem a tradição, né? Bom, falamos em lenda na aula passada, um tipo de narrativa. Hoje eu vou contar mais uma lenda para vocês. Vocês com certeza já ouviram falar da planta que se chama Vitória Régia, né? Aquelas folhas enormes, né? Que ficam nos rios, na Amazônia, por exemplo. Pois bem, nós temos uma lenda que explica o surgimento da Vitória Régia. Ela conta assim: a enorme folha boiava nas águas do rio. Era tão grande que, se quisesse, o índiozinho que a contemplava poderia fazer dela um barco. Ele era miudinho, nascera numa noite de grande temporal. A primeira luz que seus pequeninos olhos contemplaram foi o clarão azul de um forte raio, aquele que derrubara a grande seringueira, cujo tronco dilacerado ainda hoje lá estava. Se alguém deve cortá-la, este será meu filho, que nasceu hoje, falou o cacique ao vê-la tombada depois da tempestade. Ele será forte e veloz como o raio, e como este deverá cortá-la para fazer o ubá, com que lutará e vencerá a torrente dos grandes rios. Então a gente já compreende que o ubá era uma canoa, né, dos índios. Talvez por isso aquele curumim tão pequenino já se sentisse tão corajoso e capaz de enfrentar sozinho os perigos da selva amazônica. Ele caminhava horas ao léu, cortando cipós, caçando pequenos mamíferos e aves. Porém, até hoje, nos seus 7 anos, ainda não enfrentara a corrente do grande rio, que agora contemplava. Olhando bem aquelas grandes folhas, imaginou navegar sobre uma delas e não perdeu tempo. Pisou com muito cuidado. Os índios são sempre muito cautelosos. E sentindo que ela suportava o seu peso, sentou-se
devagar e com as mãozinhas improvisou os remos. Desceu rio abaixo. É verdade que a correnteza favorecia, mas contudo por 2 vezes quase caiu. Nem por isso se intimidou. Navegou no seu barco vegetal até chegar a uma pequena enseada, onde avistou a mãe e outras índias, que ao sol acariciavam os curumins quase recém-nascidos, embalando-os com suas canções, que falam da lua, da mãe d'água e de certas forças naturais que muitos temem. Saltando em terra, correu para junto da mãe, muito feliz com a façanha que praticara. Mãe, tenho barco. Já posso pescar no grande rio? Um barco? Mas aquilo é apenas um uapê. É uma formosa índia que Tupã transformou em planta. Como, mãe? Então não é o meu barco? Você sempre me disse que eu um dia haveria de ter o meu ubá. Meu filho, o teu barco tu o farás. Este é apenas uma folha. É Naia, que se apaixonou pela lua. Quem é Naia? Perguntou curioso o índiozinho. Vou contar-te. Um dia, uma formosa índia chamada Naia apaixonou-se pela lua. Sentia-se atraída por ela e, como quisesse alcançá-la, correu por vales e montanhas atrás dela. Imagina, correndo atrás da lua. Porém, quanto mais corria, mais longe e alta ela ficava. Desistiu de alcançá-la e voltou para a taba. A lua aparecia e fugia sempre, e Naia cada vez mais a desejava. Uma noite, andando pelas matas ao clarão da lua, Naia se aproximou de um lago e viu nele refletida a imagem da lua. Sentiu-se feliz, julgou poder agora alcançá-la e, atirando-se nas águas calmas do lago, nadou e nadou e nadou, até que perdeu as forças e afundou. Nunca mais ninguém a viu, mas Tupã, com pena dela, transformou-a numa linda planta que floresce em todas as luas. Entretanto, o apê só abre suas pétalas à noite, para poder abraçar a lua, que se vem refletir na sua aveludada corola. Vês, não queira, pois, tomá-la para teu barco. Nela irás com certeza para o fundo das águas. Meu filho, se já te sentes bastante forte, toma o machado e vai cortar aquele tronco que foi vencido pelo raio. Ele é seu desde que nasceste. Dele farás o teu ubá e então navegarás sem perigo. Deixa em paz a grande flor das águas. Eis aí como nasceu da imaginação fértil e criadora dos nossos índios a história da Vitória Régia, ou Uapê, ou Iapunaque-Uapê, a maior flor do mundo. Eu acho fascinante a gente ler essas histórias, porque além da gente se encantar com a criatividade, a imaginação deles, né, a gente também conhece costumes e nomes indígenas. Né? Todo mundo fala, Vitória Régia, Vitória Régia. E ninguém fala do nome que os índios dão a ela, Uapê ou Iapunaque-Uapê, que significa a maior flor do mundo. Né? Então, coitada da Naia, né? Se ela não tivesse acreditado na aparência do que via, talvez não tivesse morrido. Em compensação, nós não teríamos essa bela história sobre a Vitória Régia. Então, vou ler uma coisinha aqui para vocês que eu achei muito interessante. Esse é o mundo da lenda. Esperamos que você tenha compreendido que a lenda é um gênero literário cujas histórias são reveladoras de algo não facilmente explicável.
Ao buscar esclarecimentos simples para fenômenos complexos, a lenda consegue criar exemplos concretos. Ora, exemplos concretos fazem com que a gente entenda melhor aquilo que se lê, aquilo que se estuda, né? São exemplos. Leva-nos também a conhecer a história de nossa cultura e civilização. Isto para não falar que a lenda nos permite entrar em contato com complexas elaborações filosóficas que não deixam de ser formas de raciocínio do pensamento humano. É fascinante, gente. Muitos povos têm muitas lendas para explicar muitas coisas, né? E prometo que a gente vai continuar falando sobre isso e, de vez em quando, lendo uma dessas fantásticas, maravilhosas histórias, ok? Bom, vamos falar um pouquinho de gramática, né, gente? Eu prometi para vocês que a gente ia falar hoje sobre a diferença do onde e do aonde. As pessoas fazem muita confusão com isso, principalmente quando escrevem, né? Então, às vezes elas dizem assim, aonde você está? Eu vou te encontrar, aonde você está? E não se dão conta de que não é bem assim, não. Existe uma diferença entre aonde e onde, certo? E a gente vai mostrar isso aqui. Olha só, vamos ver se vocês veem isso aí direitinho, né? Aonde é a mesma coisa de para onde. Ana disse aonde foi? Olha o exemplo. Ana disse aonde foi? Ora, se aonde é a mesma coisa de para onde, então é como se eu estou dizendo Ana disse para onde foi? Entenderam, gente? Então, onde, ou melhor, aonde, com esse azinho, olha, é escrito tudo junto, hein? Aonde, o A não é separado, certo? É como se eu dissesse para onde. Duas palavras. Para onde. É a mesma coisa de aonde. Então, eu só vou usar aonde quando eu usar palavras que indicam, vamos dizer assim, uma locomoção de um lugar para outro. Aonde você vai? Ora, você vai se mover de um lugar para outro. Ou seja, eu uso com palavras, com verbos que indicam movimento, certo? Movimento. Então, eu não vou chegar em casa, né, e dizer, aonde estão os meus chinelos? Porque os meus chinelos estão no mesmo lugar onde eu deixei, eles não foram para lugar nenhum, né? Porque se eu disser aonde estão os meus chinelos, é como se eu dissesse para onde estão os meus chinelos. Olha que bobagem, né? Eu tenho uma aluna que ela disse que ela sai pela tangente, não é, Marise? Ela diz assim, cadê meus chinelos? Aí ela não corre o risco de errar, mas ela já sabe que o certo é aonde você vai, né? E não aonde estão meus chinelos. Então, se eu quiser perguntar pelos meus chinelos, ou seja, o lugar fixo onde eles estão, eu vou usar o onde. Porque o onde indica lugar fixo, né? Então, se eu disser assim, não sei onde ele está. Ó, não sei onde ele está. Por que eu usei o onde? Porque ele está num lugar. Eu não estou dizendo que ele foi a algum lugar. Eu estou perguntando onde ele está, lá paradinho, quieto, lugar fixo, não é? Então, às vezes a gente pergunta assim, aonde você nasceu? Uai, você nasceu num lugar. Então, é onde você nasceu, né, gente? Então, vamos praticar isso aí, hein? Prestem atenção quando vocês forem escrever no Facebook, quando vocês forem escrever no WhatsApp, essas coisinhas que a gente está aprendendo e que fazem a diferença entre escrever certo ou errado, ou, melhor ainda, bem. Escrever bem, usar bem o nosso idioma, né? Então, aonde, para movimento, onde, lugar fixo, certo? E vão praticando também o emprego dos porquês,
ok? Pessoal, olha, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, vocês podem usar o grupo da UNIT, lá o nosso grupo do WhatsApp, comentar alguma coisa. E também eu gostaria muito que vocês sugerissem assuntos que deixam vocês em dúvida, essas pequenas dúvidas no uso da nossa língua, tá certo? Se vocês me falarem lá no grupo ou da UNIT, ou então no nosso grupo de criação literária, e eu continuo dizendo que quem quiser pode mandar o seu contato que eu adiciono, né? É um grupo onde a gente só fala de língua portuguesa, literatura, fala sobre música, né? Fala sobre beleza, sobre arte, ok, pessoal? Então, uma boa semana para vocês e até a nossa próxima aula em clima de São João. Já estou até com florzinha na cabeça, viu? Tchau!